Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Maria, sede da sabedoria, rogai por nós. São José, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu amado irmão, minha amada irmã, seja bem-vindo ao nosso canal. Nós estamos realizando o nosso itinerário de meditação sobre o livro dos Provérbios. Encontramos-nos no prólogo desta grande obra e, em especial, na seção que trata da primeira aparição pública da sabedoria. A sabedoria clama, nos chama a ouvir a sua voz, nos dá seus conselhos. E nesta primeira aparição, ela dirige a sua palavra, sobretudo, aos tolos, aos ingênuos, aos escarnecedores. Mas também mostra para todos nós quais as consequências se esses grupos não se converterem e não ouvirem a sua voz e não passarem a seguir os seus preceitos. Hoje nós nos encontramos no capítulo 1, versículo 31. Estamos chegando no final do capítulo 1. Só faltam mais 2 versículos para finalizarmos este capítulo. Provérbios capítulo 1, versículo 31, diz assim: Portanto, comerão do fruto do seu próprio caminho e se fartarão dos seus próprios conselhos. A sabedoria aqui está chamando a atenção para o fato de que aqueles que não ouvem a sua voz, aqueles que não dão ouvidos ao seu conselho, aqueles que odeiam o conhecimento proporcionado pela sabedoria, aqueles que não se deixam ser transformados pelo temor do Senhor, que caminha junto com a sabedoria, colherão como fruto o seu próprio caminho, o fruto do próprio caminho, que é um fruto de solidão, que é um fruto de amargura, que é um fruto advindo do egoísmo. É um fruto onde a pessoa busca bastar-se a si mesmo, desligando-se de Deus, desligando-se do próximo. E não só isso, fartarão de seus próprios conselhos. A pessoa é tão voltada egoisticamente para dentro de si que ela não ouve mais ninguém. Ela só ouve a si mesma. Ela só segue os seus impulsos, as suas emoções, os seus sentimentos. É uma pessoa que se coloca no centro de tudo, no centro da sua própria vida, no centro das suas atenções. O homem sábio é aquele que coloca Deus no centro da sua vida. O homem sábio é aquele que ouve a voz da sabedoria. A consequência de não ouvir a voz da sabedoria, em uma palavra, resumidamente, é a infelicidade. E o pior de tudo, não é só a infelicidade nesta vida, é a infelicidade eterna. Este é o problema. Portanto, comerão do fruto do seu próprio caminho e se fartarão dos seus próprios erros. Nós temos um exemplo de pessoas que agem deste modo. Exemplo este dado pelo próprio Jesus, lá no discurso do Sermão da Montanha, lá no Sermão da Montanha, quando ele chama a atenção da multidão a respeito da postura dos hipócritas, das pessoas que ele chama de hipócritas. Hipócrita é a pessoa que usa uma máscara, é uma pessoa que não é autêntica. O sentido original da palavra hipócrita quer dizer isso, até porque a palavra hipócrita vem do grego hipócrites, que significa máscara. Pessoa que não se mostra tal como é. No Evangelho de Mateus vamos ficar com 2 versículos. Mateus capítulo 6, versículos 1 e 2, Jesus diz assim: Guardai-vos de praticar a vossa justiça diante dos homens, para serdes vistos por eles.
Do contrário, não recebereis recompensa junto ao vosso Pai que está nos céus. Por isso, quando deres esmola, não te ponhas a trombetear em público, como fazem os hipócritas, nas sinagogas e nas ruas, com o propósito de ser glorificados pelos homens. Em verdade vos digo, já receberam sua recompensa. Percebamos o contraste que Jesus faz entre quem faz o bem em segredo, quem faz o bem para atrair o holofote não para si, mas para fazer com que os homens glorifiquem a Deus, o contraste entre este, o verdadeiro piedoso, o verdadeiro caridoso, com aquele que faz para atrair a atenção para si, que faz para atrair a glória dos homens, a aprovação dos homens. Percebam que Jesus não está criticando o fato de as pessoas verem as obras. Não. Até porque no mesmo Evangelho de Mateus, lá no versículo 5, Jesus diz assim: brilhe do mesmo modo a vossa luz diante dos homens, para que, vendo as vossas boas obras, eles glorifiquem vosso Pai que está nos céus. O sábio deseja até que os homens vejam a sua boa obra, não para atrair os homens para si. Não é essa a recompensa que ele está buscando, mas para ver os homens glorificarem o nome de Deus. A recompensa que ele está buscando é fazer com que o nome de Deus seja amado e conhecido. Essa é a alegria do sábio, fazer com que mais pessoas amem, conheçam o Senhor e sigam o Senhor. Já aquele que não é sábio está buscando para si os holofotes. Que risco muito grande, meus irmãos e irmãs. Quando nós colocamos a nossa expectativa nos outros, nós nos frustramos e nós tendemos a cair num fosso profundo de angústia. Nós nos tornamos escravos dependentes disso. O que é que o outro vai achar? O que é que o outro vai pensar? O que as pessoas vão dizer? Quantas pessoas, principalmente na atualidade, são vítimas disso? Se fizeram vítimas disso. Deixaram ser tomadas por esse espírito da vaidade e da aprovação do outro. E não nos estranha que tenhamos pessoas que buscam seguir esse caminho, que caiam numa profunda depressão. Porque no final das contas encontram dentro dela um grande vazio. O que elas estão em busca? De que elas estão em busca, perdão? Elas estão em busca da glória dos homens. E a glória dos homens nunca nos bastará para nos fazer felizes. Somente Deus é capaz de nos preencher. Somente a realização do bem pelo bem, o bem por si mesmo, é capaz de nos aproximar de Deus e nos levar a uma verdadeira satisfação. Encontrar a recompensa que é dada pelo próprio Deus, o reconhecimento do próprio Deus. Não nos iludamos, irmãos e irmãs. Se queremos ser felizes, realizemos a vontade de Deus, realizemos as obras de Deus de acordo com o seu desígnio divino. Já nos dizia São Paulo de forma muito clara, e eu não vou me deter na explicação desses versículos, até porque eles são muito diretos. São Paulo nos diz, na carta aos Gálatas, no capítulo 6, versículos do 7º ao 10º. Não vos iludais, de Deus não se zomba. O que o homem semear, isso colherá. Quem semear na sua carne, da carne colherá corrupção. Quem semear no Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. Não desanimemos na prática do bem, pois se não desfalecermos,
a seu tempo colheremos. Por conseguinte, enquanto temos tempo, pratiquemos o bem para com todos, mas sobretudo para com os irmãos na fé. Não desfalecermos para colhermos ao nosso tempo, ou melhor dizendo, ao tempo de Deus, o fruto da perseverança e da prática do bem. Ainda que soframos injustiça, como dizia Platão, é preferível sofrer uma injustiça do que praticá-la. Ainda que na prática do bem, ainda que ao estender a mão para o próximo, você venha a sofrer alguma injustiça, você venha a ser desprezado, as pessoas te julguem por intenções que não estão no seu coração, no teu coração, te julguem talvez por intenções que estão no coração que está no coração delas, nos corações delas. Ainda que você sofra injustiça, é melhor sofrê-la do que praticar, do que buscar a própria glória, do que buscar a própria grandeza, buscar uma grandeza diante dos homens. Deus está conosco e nos convida a confiar no seu amor. Só Ele deve ser a nossa recompensa. Só Ele deve ser a parte da nossa herança, como diz o Salmo 15, Salmo 16. Somente Ele. Que Deus nos baste e que assim nós busquemos nele a nossa recompensa, a nossa fortaleza. E que assim nós possamos nos relacionar com Ele com alegria e confiantes em seu amor e nos relacionar com o próximo, com os nossos irmãos, confiantes no amor do Senhor. Não nos esqueçamos o que diz o Salmo 125, Salmo 126. Os que lançam a semente entre lágrimas ceifarão com alegria. Se Deus permitir que nós ceifemos sorrindo, que Ele nos permita também colher o fruto com sorriso. Se Ele permite que nós semeemos chorando, que o fruto seja colhido de acordo com a sua misericórdia divina, em meio à alegria, em meio a sorrisos. Deus é fiel e sempre nos sustentará. Não nos cansemos de praticar o bem, confiemos-nos ao Senhor, ouçamos a voz da sabedoria, que nos diz que sempre devemos ouvir seus conselhos e realizar a vontade divina. Custe o que custar, ainda que nos custe uma grande injustiça. Porque a justiça eterna está reservada para aqueles que se fazem amigos da sabedoria. Tornemo-nos amigos da sabedoria, não seus inimigos. Não busquemos a nossa própria recompensa. Não busquemos a nossa própria glória. Não busquemos seguir os nossos próprios conselhos, mas ouçamos os conselhos da sabedoria. Que Deus nos ajude e que nos faça perseverar na sua luz. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Fique na paz do Senhor.